Bom dia, povo lindo! Sextou. Vamos que vamos? Escrever mais um novinho capítulo da nossa própria história. Gente, eu nunca sei onde é... Ah, deve ser desse lado aqui, né? Então, mais uma página em branco. Mais um dia novinho pra gente... Eu vou prender, porque senão eu vou ficar na mexeção de cabelo. Mais um dia pra gente fazer boas escolhas. Pra gente escolher o que a gente quer pra nossa vida, de verdade, zona. Pra gente pensar, né, com verdade, o que a gente realmente quer. Pra gente olhar pra dentro de nós, pra nossa criancinha, pegar ela no colo, falar que hoje nós somos adultos, que hoje a gente toma conta dela, que a gente dá conta, né? Parar de arrumar desculpa pra tudo, culpa, culpados. Não é fácil, mas é possível. E mais do que isso, é libertador. Então, vamos para nossa cartinha. Aproveitem com sabedoria o final de semana. Amanhã não teremos, domingo não teremos cartinha. E aí, segunda-feira a gente volta com gás total. É isso, gente. Final de semana de muita luz para todo mundo. Vamos ver sobre o que nós vamos falar hoje. Com a benção do Arcanjo Miguel. Ruína. Carta 44. O número 4, que é um número que é representação dos arcanjos. Então vamos chamar eles aí para estarem do nosso lado hoje e sempre, né? E o texto da ruína diz que a ruína está associada à destruição, ao abandono da vida, casa ou cidade. Gente, ontem, a cartinha de ontem falou que, né, existe a possibilidade da gente recomeçar em algum outro lugar ou sair do trabalho que a gente está e começar a fazer um novo trabalho, né? Se já não faz mais sentido, se o negócio não evolui, se você não cresce como pessoa, como profissional, né? Além de olhar para todas as nossas dores, a gente tem que olhar se a gente está realmente fazendo o que a gente ama. Porque quando a gente faz o que a gente ama, não fica trabalhoso, né? Cansa. A gente tem trabalho, principalmente quando a gente trabalha sozinho. Mas é prazeroso, sabe? Não tem aquele cansaço de, nossa, que saco, vou ter que levantar para trabalhar, fazer aquilo tudo de novo, todo dia, né? Enfim, podemos pensar em algum local em que havia vida e onde ela já não existe mais, onde a existência se acabou ou onde houver destruição de vida. Psicologicamente, a ruína está associada à depressão e à angústia, a formas de pensamentos destrutivos que podem levar o indivíduo a abandonar seus sonhos e objetivos. É isso. O objetivo lá na frente, né? Ter ele e hoje fazer o que a gente pode de melhor, da melhor forma. Claro que tem uma frase que para eu começar a me movimentar, né, para montar esse espaço, para começar os atendimentos, vinha muito assim para mim. E a gente sempre põe, né, pedras no caminho, a gente sempre põe empecilhos, a gente sempre arruma uma desculpa, a gente procrastina. E isso faz parte também das feridas emocionais.
só para constar. Eu procrastinei a minha vida inteira, quase que a vida inteira, né? A gente tem que ter o objetivo lá na frente, mas hoje a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar para a gente chegar, para a gente alcançar aquele objetivo com louvor. E aí tem uma frase que, para eu começar isso aqui, ela sempre vinha, né? E eu procrastinando, e eu sempre arrumava outra coisa para fazer, para não começar esse movimento que era, na verdade, de limpeza interna, né? De olhar para mim mesmo, que era: comece com o que você tem, onde você tá, da forma que você pode, mas começa, né? E aí todo dia, o tempo inteiro, eu procrastinando e essa frase na minha cabeça. São, né, os mentores, os anjos, o que você acredita aí, que fale com você, essa vozinha que tá sempre na nossa cabeça, né? Existe a voz do ego, que é sempre negativa, que sempre põe uma interrogação. E existe a nossa voz mesmo, né? Do nosso eu superior, do nosso self, que diz pra gente meter a cara, sabe? Comece com o que você tem, do jeito que você pode, onde você está, mas óbvio que é o que você realmente quer, que é o que você realmente vai se sentir pleno e feliz, né? Então vamos aí estudando, vamos trabalhando pra gente chegar lá, naquele objetivo maior e tá realmente preparado, né? Então aos pouquinhos a gente vai fazendo isso, mas tem que começar. Não adianta você ter sonhos e objetivos se os sonhos ficam só no mental, né? No mental inferior ainda, junto com o ego, que fala: eu não consigo, eu não posso, fulano me atrapalha, né? Tem magia, por isso que o meu caminho não anda. Não, vamos olhar pra gente, de que forma a gente se bloqueia, de que forma a gente tá parado naquela barreira que toda a nossa ancestralidade chega e para, né? De que lado tá faltando a força? Existem todas essas possibilidades. O que a minha criança interior ferida tem medo? Qual é o medo dela, né? E aí a síntese da ruína diz: não confunda positivismo com ingenuidade. As coisas não acontecem por um acaso do destino. Não existe, né, gente? Existe sincronicidade, existe o nosso esforço, existe a nossa força de vontade de realmente passar das barreiras, né? E para isso a gente tem que entender que tudo começa e termina em nós, e que não existe culpa nem culpado além de nós mesmos. Se a gente insiste nesse formato de isso aí, ficar botando a culpa em todo mundo, porque a minha mãe não fez isso por mim, porque o meu pai me abandonou. Na verdade, a gente tem que tirar força. É a força de tudo isso, né? Ressignificar essa dor e tirar a força disso pra gente fazer diferente, pra gente fazer o que a gente realmente quer. Então, né, dá um tempo pra você de verdade. Dá um tempo. Fica sozinho, né? Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando a gente sente falta de outra pessoa sempre com a gente. E isso chama dependência emocional. E isso também faz parte dos sintomas das nossas dores emocionais. E quando a gente descobre isso, que a gente realmente escolhe olhar para nós com verdade, né?
a gente encontra a solitude. E é nesse momento de encontrar a solitude, de saber que você tá aqui sozinho, mas que você não precisa de ninguém do seu lado ali o tempo inteiro, né? De repente mostrando pra você que eu te amo, vamos fazer desse jeito, né? Você vai vivendo a vida do outro. E essa solitude, ela é a gente com a gente. Então a gente tá bem, a gente é a nossa melhor companhia, a gente é a melhor escola que a gente pode ter. E usar realmente esse tempo, se dar um tempo de reclusão, de verdade, para poder organizar tudo dentro de nós, para a gente poder sair de verdade dessa dependência emocional, dessa dependência do outro, né? Que o outro tem que suprir as minhas necessidades, que o outro tem que fazer por mim, que o outro tem tudo. Não. É a gente que tem. E quando a gente descobre isso, tudo fica muito mais leve, porque a gente não tem que carregar também as dores do outro, né? Enfim, abandone a ideia de que a sorte é responsável pelo seu sucesso ou infortúnio. Aquela, céus, vida, né? Tudo dá errado pra mim. Eu não consigo fazer nada. Eu não sei fazer isso. O sucesso não bate na minha porta, né? Não, gente, é o nosso medo. É o nosso medo que faz a gente vibrar abaixo, vibrar na tristeza, vibrar todos esses sentimentos baixos que a gente vibra e aí a gente vai atraindo só aquelas coisas que fazem a gente viver mais do mesmo, né? A dor, ela tem um ciclo. E aí ela vai se repetindo. A gente troca de lugar, troca de trabalho, troca de relacionamento, troca de tudo. Só que como eu falei no vídeo anterior, a nossa ferida emocional, a nossa criança interior ferida vai com a gente. Então se a gente não olha, se a gente não cura, né? A cura é um processo longo, é um processo que de verdade eu não sei se termina, né? Que a gente tem que estar sempre presente, a gente tem que estar sempre no aqui, no agora, a gente tem que estar sempre prestando atenção nas nossas reações e nas nossas ações também. Então não existe sorte ou falta de. Não existe acaso. Existe o que a gente faz pela gente. Só você é responsável pelos acontecimentos, olha aí. Informe-se mais, adquira novos conhecimentos, novas especializações, crie um objetivo e direcione sua vida. Ninguém pode fazer isso por você, por mim. Só a gente pode. Ninguém vai estudar por você para você ter uma profissão, né? Para você passar num concurso, para você se especializar em alguma coisa. E é isso. E não tem essa coisa que profissão é só aqueles, não. O que você faz, você tem que fazer bem, né? Fazer com amor mesmo, fazer... Porque tem um monte de coisa que a gente faz na vida porque a gente está perdido mesmo, então a gente vai fazendo qualquer coisa só para garantir o pão nosso de cada dia. E não é bem assim. Depois que a gente começa a olhar de verdade, a gente entende que não é só isso. Não é sobreviver. É sobre viver mesmo, plenamente. Né? Sobreviver é muito pouco. É muito raso. E a gente não quer nada raso, porque nós não somos rasos. Nós somos seres extremamente profundos. A gente tem aí uma história de
milênios enfim, entende isso. Nós não somos rasos. A gente pode tudo o que a gente quiser. E a carta do fundo é o ancião. O ancião que traz pra gente aquela sensação de sabedoria, né? Então vamos ver o que é. Aí, ó. O ancião simboliza a experiência, o conhecimento, a verdade e o respeito. É a figura do homem que, já tendo absorvido da vida o conhecimento, tornou-se sábio ao encontrar o caminho interior da realização, através da harmonia com Deus de seu coração. É o símbolo do condutor, do mestre, que com sua experiência e conhecimento conduz o discípulo por caminhos que o levarão à conquista da sua realização ou iluminação. Também está associado ao paraíso ou ao plano astral, pois que, já tendo vivido 2 etapas de sua vida física, prepara-se para atravessar as portas do umbral, começando assim um novo ciclo de vida. A figura do ancião está associado aos números 3 e 9. Ao 3 por estar vivendo em sua 3ª etapa de vida e ao 9 por simbolizar conscientização espiritual que só se adquire através da experiência e esforço humano. Então a gente tem mesmo que passar por tudo isso, né? Toda essa experiência, observar as dores que a gente traz do nosso sistema, né? E a constelação, ela facilita a gente identificar, né, de que lado vem, masculino, feminino, e se esforçar realmente para ser uma pessoa melhor, para controlar essa criança, controlar não, para dar colo para essa criança, né? E dessa forma ser o adulto que a gente pode ser nessa vida, no aqui e no agora. Então a síntese diz que ancião é uma pessoa sábia, né? Não tome atitudes precipitadas. Pare e analise o momento com os olhos de quem não está envolvido na situação. Se for preciso, recorra a conselhos de amigos mais experientes ou procure o auxílio profissional. A gente sempre tem aquele amigo que tem, né, já bastante sabedoria, que a gente pode botar a nossa vida ali na mesa, pedir opinião, pedir o conhecimento dele emprestado um pouquinho, né? Mas existem profissionais de todos os tipos que estão aí com todas as ferramentas que existem para tornar esse despertar, para tornar esse olhar para dentro, para tornar essa expansão possível e muito mais rápida, né? Então, muitas questões, você vai lá no psicólogo. Gente, se vocês quiserem indicação, eu conheço muitos psicólogos bons, psicólogos que também trabalham com a filosofia sistêmica, né? Terapeutas de todas as ferramentas e que também trabalham com a filosofia sistêmica e não, né? Trabalham com outras ferramentas que, nossa, é tudo de luz, é tudo para a gente conseguir olhar para nós com mais leveza, né? Então, tá aí. Levem para o fim de semana esses pensamentos. E aí, não tomem atitudes precipitadas, né? Se você tá triste, se você tá passando por um momento bem pesado, se recolha. É bom demais. Tô falando por experiência. Já tem algum tempo que eu tô recolhida em mim, olhando para mim, e tá sendo maravilhoso. E eu super recomendo. Se recolham mesmo. Pega uma coisa para estudar, pega um livro para ler sobre algum assunto que vocês
gostem, né? Que faça sentido para vocês, para o que vocês querem seguir mesmo para a vida de vocês. Pesquisem um pouco sobre as dores emocionais, pesquisem um pouco sobre as crianças, né? As feridas das nossas crianças, de que forma esse ciclo vem se repetindo desde a nossa ancestralidade até chegar na gente. Que se a gente vive muitas dores ainda do nosso sistema, é porque alguém naquele momento não conseguiu olhar para aquilo, e aí está na nossa mão hoje. A gente pode interromper esse ciclo repetitivo de padrões nocivos, né? Então, façam esse esforço por vocês, pela humanidade, porque existe o inconsciente coletivo, né? E a gente só consegue mudar o consciente coletivo, tudo isso que acontece no mundo mesmo, né? De dor, de tristeza, de miséria, quando a gente consegue mudar o inconsciente individual, que aí a gente já muda o nosso pensamento, muda a nossa consciência, a gente começa a vibrar numa outra sintonia. E quanto mais pessoas se descobrirem, quanto mais pessoas, eu e meu sol particular, se olharem e mudarem um pouquinho só do que tá vendo que não tá dando certo as gerações, a gente muda o nosso consciente, a gente muda o nosso padrão vibracional, né? A gente muda o tipo de energia que a gente está emanando para o universo. E aí, um de cada vez, um pouquinho de cada vez, a gente vai mudando todo esse inconsciente coletivo, porque todo mundo vai começar a vibrar numa frequência maior de felicidade, de satisfação, de empatia, né? E de amor. E é isso. Sexta-feira de muita luz. Hoje o sol tá brilhando lindo. O céu tá azul. E eu tô feliz porque eu falei que eu fico cinza, né? E é isso. Ai, gente, vou mostrar pra vocês antes de eu finalizar aqui. Fim de semana de muita luz pra todo mundo. Como é que eu viro isso? Meu Deus. Ih, não sei, gente. Acho que não vai rolar. Porque eu não faço a menor ideia de como vira. Eita, tirei uma foto. E esquece. Deixa eu ver se eu consigo. Ui, meu Deus. Ó. Entender? Ai, gente, isso aqui meu filho e meu padrasto acharam, eram da minha filha. A minha filha tem 21 anos. Imagina, voltei no tempo 20 anos vendo essas coisas. Aí ficaram aqui. Gente, final de semana de luz pra todo mundo. Já deu essa câmera aqui. Tô ficando irritada. Vamos lá que os atendimentos começam cedo. Hoje por aqui. Mas também termino cedo. E aí eu vou fazer alguma coisa da minha vida. Porque tá todo mundo falando que eu preciso socializar. E vou fazer isso. Façam isso também com sabedoria. Beijo!